Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. O que realmente uma defesa faz? Quem serão os melhores por posição em 2024? Teremos surpresas por aí. Eu sou o Thiago Zumac. Eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano Sem complicação. Quê? Não. Seu Montanha, o senhor foi conivente, o senhor não vai escapar da mijada que o senhor Lucas Copp e Thiago Zuma tomarão nesse programa de hoje sem esperar, por terem feito 2 programas falando mal de defesa, que a defesa não presta pra nada, que o Super Bowl onde o Seattle Seahawks amassou o maior ataque da história da NFL. Foi um jogo de salsicha, não sei o que, algo de salsicha que ele gosta de falar. Nós vamos pegar o seu Thiago Zuma na curva nesse programa de hoje, tá bom? Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 48 do Zona Neutra. O Zona Neutra, que é o seu programa semanal de futebol americano. Mesmo na off-season, e é a off-season que está acabando, Neymar. Estamos chegando na metade de julho e falta um pouquinho mais aí de 45 dias para a temporada regular da NFL começar. Antes ainda teremos aqueles jogos de pré-season, que são jogos amistosos, né, em que a gente não consegue ver muita coisa, porque os times jogam praticamente reservas, mas faltam aí 45 dias para a temporada regular, e essa temporada que vai ser especial, porque ela começa com o jogo, né, de quinta-feira, mas na sexta teremos um jogo no Brasil e nós estaremos lá, Neymar! Isso! Dê, seja muito bem-vindo, por favor. Muito obrigado. Pessoal, como vocês devem ter ouvido, o áudio do Neymar não está muito bom, mas está resolvido isso ali pelos 8, 9 minutos, beleza? Pensei que eu não ia ser bem-vindo, ainda mais depois de 2 semanas onde Vossa Senhoria e o senhor Lucas Copp tocaram 2 programas maravilhosos. Então, muito obrigado a todos. Por favor, siga. Conta um pouquinho pra gente, Neymar, como é que foi esse momento aí de regozijo? Afinal, você está com a sua nova filhinha no colo? Veio com muita saúde, que era a única coisa que importava. Meus filhos estão, os outros 2, com bastante inveja dela. E maravilhoso. Algumas noites sem dormir, mas é o que todo mundo espera de uma criança recém-nascida, mas está tudo lindo e maravilhoso. Agora é preparar para o quarto. Que maravilha, que maravilha. Nós e toda a audiência mais bonita da NFL desejam muita saúde para a família. Seja muito bem-vindo, Montanha. Saudade de você. Buenas, meu querido, buenas. Montanha que ficou fora da mesa de operação durante algumas semanas, então vamos lá, hoje nós vamos falar de defesa. Nós tivemos uma série de programas sobre ataque e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre defesa e lá na frente, o primeiro bloco, nós vamos esmiuçar quem foram os melhores defensores por posição em 2023, então a gente vai fazer igual a gente fez nos outros programas, né, Mário? Eu vou trazer algumas estatísticas, são estatísticas diferentes em cada posição, e depois do intervalo a gente vai trazer o ranking dos melhores jogadores por posição em 2024, que seria basicamente a previsão do Neymar e daquela cabecinha que pensa diferente sobre a NFL. Mas antes disso, a gente começa com quem é, que é nosso quadro inicial do programa, e ele deu um problema aqui, ele tá escuro. O que aconteceu aqui, Montanha? Eu tomei de assalto o programa! O que deu aqui? O ratinho chegou! É isso aí, seu Thiago Zuma, que quem é um quadro muito bem feito pelo Vossa Senhoria, que eu nunca tinha trago quem é. O que você consegue ver nessa TV, Thiago Zuma? Bom, eu estou vendo aqui que isso aqui é o estúdio do Zona Neutra escuro, certo? No fundo tem umas frases em inglês, que são até parecidas com as frases do Vince Lombardi, mas Eu vou te dar dicas, como tu sempre me dá, seu Thiago Zuma. Ah, e é o Lucas ali, ó. Eu vou te dar dica. Aqui tem 2 pessoas que parecem o Chico Bento e um amiguinho querendo roubar goiaba no terreno do vizinho. Ambos são infantis, ambos são audaciosos, ambos são ousados. E um não tem coragem para fazer sozinho, mas eles vão se incentivando. E se um faz a cagada, o outro tá ali junto. E vamos lá. Vamos falar que toda defesa é chata. Vamos pensar exatamente num quadro de programa de ataque que exclua o Super Bowl do Seattle Seahawks. Em cima do maior ataque da história da NFL. Ah, mas do que vale é ponto. Ponto é que é legal. A média de pontos no Super Bowl, não Guaraná com rolha, no Super Bowl é abaixo de 50, 40 e poucos pontos.
O Super Bowl do Seattle, Montanha, deu mais de 50. E esse não valeu. E além de não estar no top 10, o seu Thiago Zumac, na sua infantilidade, me fala no final, me dá Calma, isso foi falado no grupo de WhatsApp. Não quero saber. Se foi conivente, não me interessa. No final de falar os 10, ele ainda lembra desse Super Bowl e fala assim, mas se tivesse no top, eu teria botado em último. Foi um jogo chato. Com mais de 50 pontos, com uma das melhores defesas da história, contra o melhor ataque da história, Montanha. Cara, foi 43-9, cara. A 8. Não dá um ponto a mais pro Broncos. Não teve jogo. E assim, começou, se não me engano, não sei quanto a 0, 17-0, 24-0, começou muito, ou foi até 43-0. 36-0. Isso, então, cara, não teve jogo, o jogo totalmente sem graça. Eu lembro que eu estava com amigos aqui em Blumenau assistindo o jogo, ninguém tava dando bola, porque tudo acabou muito cedo. Então, os únicos que se divertiram nesse Super Bowl foram os torcedores do Seahawks. E a nossa audiência, Neymar, eu quero te lembrar que não é feita só por torcedores do Seahawks. Eu quero saber o seguinte, Zuma, se esse resultado tivesse sido pro Dolphins, você colocaria no top 10? Claro que não, claro que não. Faz favor, Montanha. Mostra quem são os dois aqui do quem é, que eu acho que o seu Thiago Zuma que acertou, seu Thiago Zuma. Thiago Zuma e Lucas Kopp, que na minha ausência desse programa, resolveram fazer constatações e opiniões absurdas a respeito do histórico da NFL. E já que eles trouxeram os melhores ataques, Super Bowl e tal, etc., dos últimos 10 anos, eu vou mais fundo. Vamos falar de defesa? Vamos falar de defesa. Então, que tal nós fazer as 10 melhores defesas da história? All time, seu Thiago Zuma. Mas aí é by Neymar. Vai Neymar, mas, gente, vem comigo que vocês vêm com Deus, são as 10 melhores e pronto, pode pesquisar onde quiser. Eu não deixo de fora coisa boa, coisa elite. Aí tem que estar nas top 10. Montanha, vamos seguir o baile, Montanha. Só, Zuma, não fique triste, tá, cara, que os teus 27 slides eles vão ser utilizados numa próxima gravação. Não, eu quero só trazer um ponto porque o pessoal tá achando que é o top 10 Super Bowls do último programa, mas quem não viu, ou quem viu e não se lembra, Por favor, reolhem, né? a gente não falou dos 10 melhores Super Bowls da história, a gente falou dos últimos 10 Super Bowls. Consequentemente, o Super Bowl dos Seahawks é o 11º da lista. Então ele ficou fora por causa do corte. Não faz sentido falar dos últimos 11 Super Bowls. Ou eram os últimos 10 ou eram os últimos 15, entendeu? Que conveniente, seu Thiago Zuma. Que conveniente. Agora seguimos então com a 10ª melhor defesa de todos os tempos. 1990 Giants. Thiago Zuma, tu lê pra nós o que tem escrito aí, por favor? Cara, é a defesa que ganhou do Buffalo Bills, né? A gente falou no programa, inclusive. O coordenador defensivo era o Bill Belichick e eles tomaram pouquíssimos pontos pro jogo. Isso, 13.2, né? 13 pontos pro jogo. Uma defesa dominante. Tá? O que mais tem aqui de curiosidade, cara? Enfrentou 7 playoff teams na campanha, enfrentaram o 49ers, que era o atual campeão, e foi campeão de 2019 por um dos melhores ataques, né? Foi contra o melhor ataque da liga, que era o ataque do Buffalo Bills. Pontos que nos obrigam a botar o Giants nesse top 10. 1990, porque foi a melhor defesa do Giants. Lawrence Taylor. Pronto, acabou o próximo. Brincadeiras à parte, Lawrence Taylor é o maior e melhor defensor de toda a história da NFL. Gosto de cravar as coisas, porque normalmente fala é discutível. Pode ser, mas ele é o número 1. Sabe quem dizia isso, Thiago Zuma? Bill Belichick. Bill Belichick, não sei se foi no último ou no penúltimo ano que o Patriots foi campeão, Super Bowl, pá, Tom Brady, Belichick, não parando de levantar Lombardi, perguntaram pra ele na entrevista, depois de ser campeão, Belichick, Tom Brady, o maior de todos os tempos, o GOAT do nosso esporte, com todos os recordes, você acha ele o maior jogador de todos os tempos? Ele, não, esse é o Lawrence Taylor. Lawrence Taylor é o maior jogador de todos os tempos. Belichick falou isso. Eu não estou falando de defensor, maior jogador de todos os tempos. Ele realmente era um baita de um atleta, não vou voltar, era um outro período, né? Isso tem que ser muito diagnosticado aqui, terão defesas um pouco mais antigas, um pouco mais recentes, o esporte mudou muito, mas o que se conseguia fazer na sua época do esporte faz com que um time seja o 19º, 8º e aí por diante. Lawrence Taylor tem um lance, Montanha, se tu puder depois botar na edição, por favor, que é um saque, que ele ficou conhecido com o saque de uma mão só. Zuma, basicamente como ele sempre arrebentava as OL, coitado da OL, ele consegue encostar os dedos no quarterback. E o quarterback é como se fosse feito de papel. Ele joga o quarterback para trás com uma mãozinha. Aconteceu. Olha só, Bill Belichick, quando era novinho, era o coordenador defensivo do Bill Parcells.
Bill e Bill, né? Que O acabaram- Bill Belichick cheio de cabelo ali, ó. Que loucura, rapaz. Coisa linda, coisa linda. Não, coisa linda também não, né? Pelo amor de Deus. Olha, olha a lata do homem ali. Exatamente. Ele já era judiado quando era novo, rapaz. Ele tinha muita estratégia de defesa. Bill Belichick é um dos maiores técnicos de defesa da história da NFL. Enfrentar 7 times que foram aos playoffs durante a regular season já mostra a força dessa defesa, que permitiu só 13,2 pontos por média. E, de fato, enfrentaram o 49ers, que era um baita time de ataque, o atual campeão, e deixaram só um touchdown. E o Buffalo Bills, que foi o melhor dos 4 times que o Buffalo Bills fez para ser campeão e não foi. Foi um time que eles também permitiram só um touchdown e foi o suficiente para esse time ser campeão. Eu coloquei alguns critérios para colocar na ordem esse top 10, gente. Vocês não vão ver nada muito louco no top 10, porque são as 10 melhores defesas da história. Mas um eu coloquei um pouco mais para cima, outro um pouco mais para baixo. Mas um critério que eu utilizei foram campeões, levaram o Lombardi, foram campeões de Super Bowl, porque se a defesa ganha campeonatos, é muito importante que ela, de fato, ganhe o campeonato, mesmo às vezes tendo que arrastar o ataque junto. Dito isso tudo, tem mais uma fotozinha bacana aqui, exatamente do jogo contra o Bills, onde estão cercados de G-Man, cercados de jogadores do Giants. E é isso aí, time campeão, 20-19. Vamos para nona? Nono colocado, 1962 Packers. Olha aí, quem tá na foto é o seu Vince Lombardi, técnico vitorioso da NFL, talvez, né? O técnico mais importante e o mais vencedor da liga. O nome mais importante da NFL, né? Exatamente, exatamente. O que a gente tem dessa defesa? Essa defesa eu confesso pra ti que eu não conheço, Neymar, então vai ficar contigo. Essa defesa foi provavelmente a melhor defesa que o Packers já teve. O Packers que é inúmeras vezes campeão. No Super Bowl nem tanto, mas na história da NFL, inclusive o Packers, que é o time com mais vitórias na história da liga, foi o Bears por muito tempo. O Packers conseguiu passar em 2020, 21, 22, enfim. Os dois são os dois times com mais vitórias em jogos, porque são muito antigas. O técnico Vince Lombardi, tiveram nesse time vários Hall of Famers. Poxa, peraí, depois eu vou ver times no resto do top que não tem tanto jogador Hall of Fame. E esse Packers tinha. Será que esse Packers não era melhor? Vamos lá. O que é um jogador Hall of Fame, Zuma? Um jogador que foi muito bom. E depois dele ter aposentado, e depois de 5 anos dele ter aposentado, a NFL, um comitê, pode induzir esse jogador ao Hall da Fama. Eles fazem uma votação, porque por exemplo assim, tem X jogadores, mas tem menos vagas. Eu não sei exatamente o número de indicações, mas tem tantas indicações e tantas vagas que são menos. E aí faz uma votação e alguns jogadores daqueles que são indicados entram no Hall da Fama. Então não é somente você ser indicado. Você tem que ser indicado. São vários, tem corte. Isso, você tem que ser indicado e depois você ainda tem que passar pela votação e ganhar. Então tem jogadores que demoram 3, 4, 5, 6 anos. Enfim. Não, eu acho que não teve nenhum jogador que foi indicado 50 vezes. Eu acho que desistiram antes, né? Mas geralmente os jogadores demoram bastante para entrar. Por termos de número, quem vai me corrigir se eu estiver errado vai ser o nosso editor Lucas, que entende tudo sobre a NFL. Então quem não nos segue no Instagram e no TikTok, por favor, nos siga, Zona Neutra. Mas são 5, eu sei que são 5, mas eu acho que são 5 recentes e eu acho que são 3 ou 5 também antigos. Não. Como o Lucas só vai explicar isso nos cortes do Insta, deixa o Tata já corrigir aqui também. A lista final de indicados para o Hall da Fama é de 18 nomes. Destes, 15 são de atletas ou técnicos que se aposentaram há pelo menos 5 anos. Essas outras 3 vagas são preenchidas por 2 atletas ou técnicos sêniores, com carreiras que encerraram há mais de 25 anos. E a outra é de um colaborador do esporte. Isso na falta de uma tradução mais adequada para collaborator, sendo esse um executivo ou um dono de franquia, por exemplo. Até 2015, esses sêniores e colaboradores estavam na lista comum, o que fez com que, desde 1963, somente 19 jaquetas douradas fossem entregues para essa categoria. Então, para sanar essa discrepância e também diminuir a lista acumulada dessas indicações, o Hall da Fama passou a colocar essa distinção entre os indicados. Contudo, após estarem na lista de 18 nomes, estes também precisam ter os mesmos 80% de aprovação dos membros do comitê, como qualquer outro indicado. E o Hall da Fama admite 4 a 8 novos membros por ano. Por que isso? Porque, cara, se vir um jogador de 1962 numa votação onde a maioria das pessoas não os conhece, só os historiadores, vai ser difícil eles começarem a entrar. Então eu acho, se eu não estou muito errado, que a NFL fez uma separação para entrar jogadores novos e antigos. Mas enfim, são muito poucos todos os anos. Dito isso, esse time então tem vários Hall of Famers, porque deu bastante tempo para eles serem votados, como o Willie Davis, que
liderou a liga com 9 interceptações, Henry Jordan e Heinitke. Heinitke, que foi o MVP do Super Bowl. Quais são os grandes pontos dessa defesa? 10,8 jogos por jogo, tomou. Isso é uma das menores médias da história da NFL. Com 3 shutouts, que é quando o time não toma ponto nenhum, o outro time sai zerado de campo. Sendo que ele ganhou do Giants na final de 16-7, e esses 7 pontos do Giants foram um punt retornado para touchdown. Então o time do Giants não fez pontos. O ataque, né, do Giants não fez pontos. E esse time... Eu acho que só vamos fazer um disclaimer aqui, porque né, tem muita gente chegando hoje. Então, quando um punch é retornado para touchdown, por que o Neymar disse que o time do Giants não fez ponto na defesa do Packers? Porque a defesa do Packers não estava em campo. Quando você chuta a bola num punch, quem está em campo é o special team. Então, o time do Giants fez 7 pontos no special teams do Green Bay Packers e não da defesa. Perfeito. Imagina um jogo 21 a 21, vamos falar dessa forma, onde o ataque toma 3 interceptações retornadas para touchdown. Os 21 pontos foram contra o ataque, que fez cagada, infelizmente. Não que isso valeu pontos, mas era impossível deixar alguma defesa do Packers fora do top 10 por um outro jogador, como eu fiz a brincadeira na antiga do Trevor Lawrence. Eu sou obrigado a falar do Reggie White, que em discussões normalmente são os dois considerados os melhores defensores da história. Se o Montanha fez o favor de botar o corte do Lawrence Taylor, faça o favor de botar um corte do Reggie White, que pra mim eu acho que é a segunda jogada mais massa que eu acho de defesa, que ele tá passando zuma, daí ele tá analisando o quarterback e ele pensa, ataco ou não ataco? Porque às vezes vale a pena tu esperar pra pular, bloquear e tal, e ele vê que vale a pena. Mas tem um jogador na frente dele, um jogador de linha ofensiva, ele bota a mão no peito do cara e arremessa o cara no quarterback, com uma mão, e depois sai correndo, vai lá e gruda o quarterback. Isso é um absurdo. Isso é jogador, cara. Enfim. Imagina se ele tivesse uma melancia. Passamos. Agora o Montanha, só para lembrar o Neymar, quero deixar aqui claro, ao vivo, que nós combinamos ali no grupo de a gente mandar os links para você, né? Para facilitar o teu trabalho de edição, né? Por favor. Montanha. Eu não vou ficar caçando mais. Montanha, conta pro Zuma que os links já estão no teu WhatsApp, por favor. Os links parece que já estão no meu WhatsApp, Zuma. Ótimo, obrigado, Neymar. Se for pra fazer uma prank, é pra fazer bem feito. Seguindo, inclusive ontem, galera, com 3 crianças em casa, um berrando, o outro lá, Seahawks, meus filhos são meio doidos. A outra meio mamando, meio vomitando, mulher braba comigo e tal, e eu aqui, ó, tentando fazer as coisas e mandar pro Montanha, nós vamos pegar o Zuma, Montanha, nós vamos pegar o Zuma. Sabe por que a galera não gosta disso? Porque Dolphins e Colts não tem uma defesa assim pra estar nesse top 10 da história, né, Montanha? Daí, quando eles veem as defesas fortes mesmo aparecendo, eles ficam cabreiros. Não é algo normal de acontecer, né? Assim, Dolphins já teve Dan Marino, o grande Dan Marino, um dos maiores quarterbacks da história, um dos maiores jogadores da história. Enquanto Colts, casa do Peyton Manning, maior jogador de ataque da história. Mas defesa, Montanha, defesa ganha campeonato, my man. Não é à toa que o Steelers tem 7. Tom Brady é o GOAT, uma máquina e tal. Mas, 6, né? Mas Tom Brady foi muito ajudado pela defesa por muitos anos. Ele é uma máquina, mas a defesa dele sempre foi boa. Seguimos. 8º. 2015 Denver Broncos. Esse muita gente viu jogar, hein, Thiago? Esse inclusive eu lembro muito bem desse Super Bowl. Ele foi um Super Bowl quase tão chato quanto o do Seahawks, né? Porque também foi um jogo decidido, de certa forma, muito rápido. O time do Broncos, ele amassou, né, o time do Panthers na época, e o MVP desse jogo foi o Von Miller, um jogador de defesa. Infelizmente o Peyton Manning ganhou ali o segundo anel dele, ganhou o Super Bowl. A gente tem aquela cena do Eli Manning não entendendo o que estava acontecendo no final, mas o mérito desse jogo foi para a defesa do Broncos, capitaneada por Von Miller, que era uma defesa muito forte. Eu lembro durante a season ainda, ali entre o jogo 3-5, 3-6, que o Broncos estava vindo com recorde positivo. Apesar de que o ataque tava um lixo e a defesa segurando. Eu lembro que teve um jogo, não lembro qual, deveria ter ido pesquisar. Tava 13-0 pro outro time. No 4º período, o time de ataque do Broncos não fazia nada, mas nada. E eu e o André ainda tava conversando, que eu vejo os jogos sempre nos domingos com o André, já comentei aqui. Abraço pro André. E a gente comentando, cara, essa defesa do Broncos é muito forte. Esse jogo já era pra estar 60-0. De repente, pick six da defesa do Broncos. Boom. 13-7. Beleza. Mas o jogo faltando 3 minutos, Montanha. E tava 3-0 com o outro time no ataque. Só ajoelha. Foram fazer um passe, bum. O Broncos catou a bola, touchdown. Opa, uma posse. Mas o outro time com a bola. O Broncos arrancou o fumble, pegou a bola lá na linha de ataque. Daí a única coisa que o time do Broncos fez no ataque aquele jogo inteiro foi esse touchdown nesse restinho de jogo. 14-13 Broncos. A defesa ganhou o jogo, como vários jogos nesse ano. Essa então foi uma defesa extremamente máquina. Torcedores do Broncos defendem que é uma das melhores de todos os tempos.
Tá aí, uma das melhores de todos os tempos. Não top 5, mas uma das melhores de todos os tempos. Eles permitiram só 283 jardas por jogo, aproximadamente, o que é muito pouco. Menos de 200 jardas de passe por jogo, o que é muito pouco. E com 52 sacks, eles lideraram a liga. E no Super Bowl 50, que nem o Zuma já falou, tiveram 4 turnovers do Ken Newton. Quem lembrar desse Super Bowl, o Ken Newton não pareceu Ken Newton. Eu não sei se ele estava tão assustado assim, mas um dos turnovers que o Von Miller arrancou a bola dele, o Ken Newton olhou para aquela bola e ele não se jogou naquela bola. Era um Super Bowl. Isso foi bem estranho, mas enfim, o mérito aqui é para dar o mérito e não o demérito, então o mérito do time do Broncos com o Von Miller MVP. O que eu ainda preciso falar sobre esse jogo é que apesar dessa defesa monstruosa, top 10 na história da NFL, no ano de 2015 teve um time Seattle que tomou menos ponto que eles. Próximo, 7. 1969 Chiefs. Se o do Green Bay tava difícil de lembrar, Zuma, essa vai ser Não, pior ainda, né? Na verdade, essa de 1969 eu conheço essa defesa do Chiefs, porque eu também tive um trabalho de estudar aí as melhores defesas aí recentemente. Quando eu tava vendo os ataques, eu tava lendo sobre defesas e eu lembro dessa defesa ser citada, mas eu não me aprofundei, então eu não vou falar besteira aqui. Tá. Os grandes pontos delas, assim como a de Green Bay, tem vários Hall of Famers, também foi uma defesa excelente. O Chiefs teve muitas defesas excelentes. O DNA do Chiefs era um DNA mais defensivo, como Ravens, Steelers, Seahawks, dentre vários outros times, Browns, que tem um DNA mais defensivo. Porém, agora com o Mahomes, o mundo girou, né? E vamos ser campeão e coisa linda de meu Deus. Mas nessa época, a defesa dos Steelers criou o triple stack do Hank Stram, que permitia que os linebackers ficassem mais livres em campo, que é algo que se vê muito hoje. Muito provavelmente o programa que a gente ia fazer hoje, que deve ficar para a próxima semana, que é falando de defesa, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, vai ser um sem complicação da melhor maneira que a gente conseguir. Mas a gente vai falar desses linebackers que ficam flutuando um pouco mais. Lembra que tudo que é feito hoje na NFL é porque já foi estudado, já foi criado ali atrás. Quando alguém traz algo novo, normalmente rompe as barreiras e faz algo muito diferente. Nesse caso, ele permitiu os linebackers livres. Antigamente, os linebackers ficavam mais dentro da caixa para ajudar no jogo corrido. Com isso, o time foi bem diferenciado. Esse time do Chiefs conseguiu, apesar de 6 jogos sem o QB titular, fechar a temporada 11-3. E os grandes méritos dele foi que jogou contra o Jets do Joey Namath, de quarterback, que era um excelente time, e o Raiders, que tinha feito 11-1, dentre os quais desses 11 vitórias, 2 durante a temporada tinham sido contra o Chiefs, então o Chiefs fez 11-1 e perdeu 2 para o Raiders durante a season. E nos playoffs, pegou esse Raiders 11-1 e os dois times somados fizeram 13 pontos. Não deu um total de 2 touchdowns com ponto extra contra os dois times. E isso antes do Super Bowl. E no Super Bowl, Zuma, foi uma das maiores zebras da história, porque assim como vocês comentaram há 2 programas atrás sobre os times que não tinham Super Bowl e tal e mereciam, o Vikings entrou nesse Super Bowl 13 pontos favoritos. Só que o Chiefs forçou 5 turnovers e acabou ganhando de 23-7 o Super Bowl 4. Mais uma vez, defesa carregando para um dos Super Bowls do Chiefs, para quem não conhece algo além do época Mahomes aí nessa dinastia que está surgindo. Podemos pro próximo? Número 6, vamos para ele. Torcedor do Vikings. Aí tem torcedor do Vikings que vai falar, égua? Pensei que meu time nunca tivesse uma defesa. Pois bem, além de ter, é o nome mais massa de toda da história de uma defesa. The Purple People Eaters, os comedores de pessoas roxos. Mas tu sabe que Purple People Eater tem um personagem, tem um folclore em cima disso que é meio que um monstro, tipo um bicho-papão, uma parada assim, né? Por favor. Não, é isso. Eu não sei exatamente o detalhe do detalhe, mas me chamou a atenção quando eu estava estudando essas defesas, inclusive não só o nome da defesa que... Gente, quando as defesas são... Nomeadas. São lendárias, elas ganham nomes. Exato. Para o pessoal lembrar daquela defesa especificamente. E essa aqui, ela tinha o nome de Purple People Eaters, né? Mas o mais legal era o lema deles. Sabe qual era o lema deles? Meet at the quarterback. Me encontre no quarterback, ou seja, no seu quarterback, né? Exatamente. Os caras, eles eram violentos. Eles tiveram uma linha, se eu não me engano, eu acho que dos 5 jogadores, acho que 4 foram All Pro, exatamente. É a melhor aqui, no comentário que está na tela, está dizendo que uma das melhores linhas da história. Vamos tirar os plurais, né? A melhor linha da história. Eles que começaram com a palhaçada de não tem limite.
a nossa força em ir no quarterback. Nós vamos com força. Esse é um time que conseguiu em 3 anos seguidos, tá? A maioria dos times estão aqui porque é uma defesa, olha ali, tem data, 1971 Vikings, não é 1970, não é 1972. Mas esse time ganha pontos porque em 1969 ela permitiu 9,5 pontos por jogo, em 1970, ano seguinte, 10,2 pontos por jogo, e no ano seguinte, 1971, 9,9 pontos por jogo. Os 3 são top 15, top 20, menos pontos tomados na história da NFL. Então essa defesa era muito forte. O quarterback adversário ficava desesperado. Em 1971, só um time em toda a season fez mais do que 20 pontos nele. Ou seja, não era um time que às vezes tomava muito e dava um shutout e ficava na metade do caminho. Não tomava mais de 20 pontos. E é o time, olha só esse Vikings, galera, é o time que colocou o primeiro defensor MVP na história. Esse aqui é o Alan Page. Então, um time que, como moto, como chamada, como hino deles é vamos se encontrar no quarterback, né? Me encontre no quarterback, é de fato o que eles faziam. Ele é um defensive tackle, só para constar, que tinha mais valor na NFL, tá voltando também, mas tinha mais valor antigamente, que era um jogador muito importante de miolo de linha. Vamos falar sobre isso no próximo programa. Como o Zuma falou, é uma defesa com 4 First Team All-Pros. Lembrando o que é um All-Pro. Dos 32 times na liga, na época não tinha isso tudo, mas de todos os times da liga, é pego um jogador de cada posição do campo para ser o melhor, o bola de ouro, bola de prata, sei lá como é que se chama no futebol, da sua posição. Então, defensive tackle tem 2, Alan Page era um deles. E aí, por diante de toda a defesa, que tem 11 jogadores, 4 do Vikings eram All-Pros, sendo eles 3 da mesma linha, ou os 4 da mesma linha. A tristeza é que essa baita defesa parou no Divisional Round. Por isso, não subiu mais. Seria um top 5 defesa, mas como eu comentei, uma defesa que não ganha o Super Bowl, eu não tenho como jogar ela tanto pra cima assim. Mas pelos números, pela força que tinha, pela história que tinha de 3 anos, nenhum ganhando o Super Bowl. Infelizmente parou em 6º, mas está registrado na história. Lembrando que todas as 3 antes ganharam, né? A do Chiefs ganhou, a do Broncos ganhou e a do Giants ganhou. O Purple People Eater é uma música, na verdade. Exatamente, eu estava lendo aqui. 1958, e que falava sobre uma criatura de um olho só, roxa. Com um chifre só. Com um chifre só, e que descia para a Terra para participar do rock and roll. Isso. Ah, que top, man. É. Pô, que bacana. Vou até, se tiver um Browns e Vikings, que tinha sido escolhidos os 2 times que mais mereciam o Super Bowl, até vou torcer pro Vikings depois dessa. 5º lugar, Montanha, vamos para ele. 5º lugar, Baltimore Ravens. Essa tem gente que lembra também. Cara, essa defesa foi muito legal ler sobre ela, porque eu lembro desse time de 2000 do Baltimore Ravens, mas eu lembro muito do Joe Flacco mandando aquelas bombas nos playoffs e ganhando jogos e jogando muito bem. Então, na minha cabeça, 2000 do Ravens foi um ano que era lembrado pelo Joe Flacco sendo um QB elite. Mas isso foi 2012. Ah, então por isso que eu confundi, exatamente. Por isso em 2012 o Flacco foi esse QB elite. E aqui nós estamos falando do Ray Lewis, né? Isso, em 2000. Sendo que em 2012, que foi o ano que ele foi campeão, em cima de uma ótima defesa do 49ers, foi o último ano do Ray Lewis. E ele falou, tipo uma last dance do Michael Jordan, é meu último ano, vamos ver no que dá. Pau na máquina, campeões também. E o Ray Lewis, cara, ele tinha as melhores entradas em campo. Ele entrava em campo dançando, trazendo muito dinamismo. Viu? Trazer adjetivos que você gosta, né, Mário? Adjetivos diferentes. Trazendo muito dinamismo e empolgando, inspirando os jogadores dele. Esse aí também vale a pena a gente botar no vídeo de Montanha. Eu vou te mandar o link. Tá aqui a foto do final do dinamismo, que era o grande Ray Lewis. O que dá para falar dessa grande defesa do Ravens? Em primeiro lugar, o que é mais impressionante, o Ravens é um time novo. O Lucas já explicou um pouco sobre para onde foi, de onde ficou e aí por diante, que era um time, virou outro. Vejam o programa anterior que ele explica bem sobre isso, pra gente não andar muito aqui. Mas essa foi a primeira aparição, Zuma, do Ravens nos playoffs, desde o time criado. E chegou e foi campeão, man. De cara, em 23 anos, chegou campeão. Sendo que, está na tela, o maior inside linebacker da história da NFL, Ray Lewis. Ah, não, mas peraí. E o Lawrence Taylor? Só que dele era um outside linebacker, que é defensive end, e isso a gente vai deixar para explicar no próximo programa falando de defesa. Mas de inside linebacker, o cara que joga atrás, a função dele principal não é ir no quarterback, tá aqui o maior da história, Ray Lewis. Em 16 jogos, foi o recorde de pontos allowed e rushing yards allowed, menos, né? Tomam menos pontos e com menos jardas permitidas, onde eles sofreram 5 touchdowns corridos na temporada, Zuma. Não num jogo.
Um jogo também é demais tomar 5, né? Quem consegue fazer isso foi esse ano agora. O Broncos tomou do Dolphins uns 50 corridas. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Tomou muito ponto. 5 rush TD no total, sendo que eles forçaram 26 fumbles, mais de 1,5 por partida, Zuma. Fumbles forçados. Isso era uma defesa do Ray Lewis. Ray Lewis, pela magnitude dele, e ainda por ser um pouco mais novo, tem vários documentários dele falando o que ele sente falta, o que ele... Já ouvisse a voz do Ray Lewis, Zuma? A voz dele de falar, lembra o Bane, de Batman. Sabe quem mais lembra essa voz? TJ Watt dos Steelers. Quando eu vejo TJ Watt falando, eu penso, cara, esse cara tem que ganhar um MVP ou alguma coisa. Porque ele também fala assim. E eu gosto porque eles são... Eu não vou falar palavrão, mas eles são muito fera, se é que me entendem o que eu ia falar. Eles são muito fera. Quando pega uma entrevista com eles, são humildes dentro do possível, mas são fera, man. Pro TJ Watt, uma entrevista recente que eu vi, eu sei que tem nada a ver com isso aqui, mas perguntam pra ele, TJ Watt, tu é muito bom como um atleta. Tu preferes um guard, um tackle, alguma coisa que vai te bloquear, que seja mais forte, e daí tu tenhas que ser mais ágil que ele, ou um cara que seja mais levinho, que daí tu consegues atropelar, fazer bull rush em cima dele? Ele olhou pro cara e falou, doesn't matter. Não importa, não importa, eu vou ganhar e acabou. Esse é o estilo do Ray Lewis também. Enfim, foi um time que ganhou o Super Bowl 35, 34-7 no Giants. Lembrando que o primeiro ano do Baltimore Ravens na liga foi em 1996. Olha só, maquinaço. Exatamente. Um detalhe importante ainda a ser falado é... Esse time do Ravens fez 4 shutout durante a season, ou seja, 4 jogos sem tomar pontos. E o número mais impressionante é que esse time teve que jogar 4 jogos para ser campeão, com os playoffs. E nesses 4 jogos somados, tomou 23 pontos. 23 pontos, ou seja, ele tomou menos do que 6 pontos por jogo, menos do que um touchdown por jogo de média. Isso é uma defesa. Seguimos. Número 4. Vamos ao número 4. 2002 Buccaneers. O primeiro Super Bowl que eu assisti. Pode falar, seu Thiago Zuma aqui. Não, 2002, a do Buccaneers também é uma defesa que eu não tenho recordação, porque eu não lembro exatamente dela. Eu lembro mais da última, né? Que jogou com o Tom Brady, né? Perfeito. Joe Gruden, primeira temporada dele no Bucs, ele era do Ravens, tanto que tem vários históricos dele mais recente no Ravens, tiveram alguns problemas extracampo, não vamos trazer ao mérito aqui, mas era um grande técnico, considerado, né? Eu também o considero, não vou pela parte extracampo. Esse time dele colocou vários All-Pros e vários, porque já faz algum tempo, jaquetas douradas, Hall of Famers, como por exemplo Derrick Brooks, Warren Sapp, eu acho que até tem foto do Warren Sapp, montanha, e ao próximo como John Lynch, Simon Rice, Rondell Barber. Então, enfim, Rondell Barber, eu acho que até no último tá aí o monstro, no último Hall of Fame, eu acho que foi indicado, mas acabou não entrando, enfim. Esse time foi o primeiro time a liderar a NFL em total defense, points allowed e interception desde o Bears de 85. Vou pular esse time do Bears de 85. E no Super Bowl 37, arrancou 5 turnovers contra o Raiders. Esse time tinha uma defesa espetacular, uma das melhores defesas em número de jogadores elite na defesa da história da NFL. E é isso aí. Acho que Tem um ponto aqui só para um disclaimer também para quem está escutando a gente e não conhece aí os termos em inglês. Points allowed, que ele falou, né? Foi a primeira a liderar em points allowed, pontos tomados, né? Pontos cedidos, ou seja, os pontos que os adversários fazem na gente. quanto que essa defesa permitiu tomar de pontos? Isso, interceptions é interceptação, que é quando você simplesmente, o outro time lança a bola, faz um passo e você pega a bola e fica com ela, né? Perfeito. Tem um ponto interessante que é o seguinte, o Dexter Jackson, safety dessa defesa, que não foi falado aqui, ele foi o MVP do Super Bowl. Perfeito. Tá? 2 interceptações e retornou para 34 jardas, um TD, ou seja, ele foi o MVP. Acho que podemos ir para um break ou alguma coisa assim, será? Bora. Opa! Falando em defesas, top da história. Vai, continua. Vamos falar agora da Surfshark, Zuma. Exatamente. Você tem a sua internet bem defendida, bem protegida? Eu tenho Surfshark, cara, eu utilizo muito 3 itens da Surfshark. Eu faço sempre ali a vistoria uma vez por semana, por exemplo, eu dou uma olhadinha, vejo se meus dados foram vazados em algum site que eu não conhecia. Inclusive, recentemente, faz uns 15 dias, eu recebi uma mensagem da Surfshark dizendo que meus dados tinham sido vazados. Eu fui lá, olhei qual era o site, fui lá, cancelei minha conta, enfim. Então eu olho, porque a Surfshark ela é uma VPN, ela protege os seus dados da internet. Então quando você está com a Surfshark ligada no seu celular, conectada, ela está protegendo você com o antivírus, enfim, evitando que você tenha seus dados vazados, mas ao mesmo tempo ela também faz um panorama, ela faz ali um research,
nos sites que vazam dados e te avisa se seus dados foram vazados ou não. Quando eu digo dados de telefone, e-mail, senhas, né, cartão de crédito, todos esses dados. Montanha, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia comentar, Zuma, que a gente não tem que evitar muito que ou o Neymar fique doente, não venha, ou então que ele faça mais filho, né? Porque você percebe que ele tava com saudade de falar, né? Meu Deus, cara. Agora eu entendi a tua urgência quando tu me ligou ali. Tá chegando, porque vai faltar tempo. Segundo ponto da Surfshark é o seguinte, eu uso o Ad Blocker. Ou seja, quando a Surfshark está ligada no meu celular, qualquer site que eu acesse e tem aqueles pop-up que vão aparecendo, aquelas propagandas chatas, elas não aparecem. Então facilita bastante, né, a navegação nesses sites chatos. E por último, eu utilizo também na Surfshark o uso para ver coisas fora do estado, fora do Brasil. Por exemplo, assim, a gente que trabalha aqui avaliando alguns dados, alguma coisa assim, alguns sites eu não consigo acessar do Brasil. Então eu conecto a Surfshark como se eu tivesse um servidor americano e aí eu acesso como se eu estivesse lá nos Estados Unidos. Isso serve para várias outras plataformas que você não consegue acessar daqui, ou quando eu estou viajando, por acaso estou fora do Brasil e quero acessar um site brasileiro. Por exemplo, ano passado, durante a NFL, eu viajei, né? Eu estava fora durante um período. E lá, eu estava em Londres, e em Londres eu não conseguia acessar o site da BetTT, que era a nossa patrocinadora de apostas. Eu não conseguia fazer as apostas aqui de Londres. Se eu tivesse a Surfshark, era só jogava para cá e eu fazia a aposta. Então, assim, para mim são os 3 itens que fazem a diferença, mas também tem mais coisas. Se você assinar a Surfshark, você tem um descontão, tá? É 80% por assinar a Surfshark durante um ano. E outra coisa, você se assinar a Surfshark utilizando o nosso link que está aqui na descrição, depois você pode entrar na lojinha da FNN, na parte lá do Zona Neutra. Inclusive a gente já tem essa lojinha funcionando, vamos deixar o link ali para vocês podem encontrar as canecas, os moletons, as camisetas do Zona Neutra, e você tem direito a receber em casa gratuitamente a camiseta Setembro Sempre Chega, que é a camiseta falando aí da NFL, né? Setembro Sempre Chega. Na faixa? Na faixa. Só vai pagar o frete, né? Porque a gente vai mandar um cupom, Voucher zerando. um voucher zerando e aí você pega lá. Só que para isso você tem que mandar um e-mail lá para contato@fnnetwork, mas tá tudo bem descrito aí, vai estar tudo na descrição. E outra coisa, Zuma, eu vou assinar agora a Surfshark, que eu ainda não o fiz, porque eu jogo Call of Duty, né? O COD. Sim. E, cara, o servidor brasileiro tá muito chato de jogar, e o servidor gringo, os gringos são pitoco, né? Então eu vou fazer isso pra assustar uns gringos. Enturmado, Montanha? Ah, não, putz, zoei o editor. Não fiz isso. Porra, parça. Quer dizer que depois de todo esse nosso coluio aqui, o senhor quer me ferrar, então. Mas como eu tô acompanhando agora a Liga de Beisebol por causa do Drop Six, eu vou considerar esse o Strike 2 ainda, tá? Mas mais um e o senhor está fora. Vamos lá. Seguimos então agora para terceira colocada, Neymar. Intervalo? Ok. Intervalo. Então voltamos em breve para continuar as melhores defesas da história da NFL. FM Network. Bem-vindos ao segundo bloco, a audiência mais linda da NFL, mais bonita da NFL. Estamos aqui com o nosso comentarista, Thiago Zuma, aqui, para falarmos do segundo bloco desse programa, num programa das top 10 defesas da história da NFL. Muito obrigado, Neymar, muito obrigado. É um prazer estar aqui na bancada com você, né? Segue aí então, segue o programa. Vamos entrando agora no Merchan, o Merchan da Superliga. Quem é esse maluco aqui no canto? Gostasse, Neymar? Gostasse? Sou zoado no programa que eu zoo aí, não dá? Superliga NFL, Superliga de NFL. Na verdade, cara, a Superliga de Fantasy, né? O maior campeonato brasileiro de Fantasy. Então, se você chegou aqui desavisado, né? Não conhece a Superliga foi um campeonato de Fantasy que a FNN, a FN Network, organizou ano passado, e o Neymar está ali representando, né? Porque ele acabou virando nosso garoto propaganda, porque o Zona Neutra jogou a Superliga, e o Neymar, ele leva Fantasy muito a sério. Então a gente teve algumas cenas aqui. Tem a ver com o Sid Lamb isso aqui. Não, acho que não sei se a gente já tinha... Eu acho que já tinha camiseta da Superliga. Então a gente é um campeonato totalmente gratuito, Neymar. Ele aconteceu ano passado, tiveram 504 jogadores. Uma grande diferença da Superliga para os outros campeonatos de Fantasy é o seguinte:
você joga o primeiro ano e no segundo ano você joga de novo com base na classificação que você ficou no ano anterior. Então, ao final do ano, a gente tem uma pontuação específica, eu digo a gente porque nós estamos ajudando o pessoal da FNN, né? A gente tem uma pontuação específica na Superliga e você vai ser determinado como ou cobre, ou ouro, prata, né, diamante, e no outro ano você vai jogar só com as pessoas que estão na mesma categoria que você. Menos na mesma liga nesse sentido, né? Ano passado foram 504 jogadores, esse ano a gente espera mais de 1.000 jogadores tranquilamente, né, Neymar? E temos uma meta aí ousada de 2.000 jogadores. Então, se você gosta de fantasy, por favor, entre no site aqui, nós vamos deixar o site, lá tem o formulário de pré-inscrição, as inscrições vão ser abertas antecipadas, mas garanta já a sua. Então lá tem o formulário de pré-inscrição. E se você não conhece fantasy, pode jogar também, porque a gente monta muito conteúdo, já tem conteúdo lá no @fantasy_superliga, que é o Instagram da Superliga. Então você já pode ver o conteúdo do ano passado, mas se você não gosta de fantasy, ano passado 30% das pessoas não jogaram e tivemos vários campeões e várias pessoas bem classificadas sem nenhuma experiência de fantasy, né, Mara? Se me permite, Zuma, se você gosta ou não gosta de fantasy e tá nesse momento ainda vendo o nosso programa, o que agradecemos muito, se inscreva. Ah, mas eu nem curto esses joguinhos. Se inscreva, porque o fantasy te ajuda a entender da NFL e, enfim, é uma brincadeira mais para tu fazer. Ah, mas às vezes eu esqueço, às vezes eu não dou nem muita bola para isso. Tá bom? No começo vai ser dessa forma, vai que tu se apaixona pelo negócio, o negócio é legal e tu pega aderência a isso. Ah, mas e se eu abandonar na metade? Não tem problema, tu vai ser pareado eventualmente com quem também abandona na metade. Tu não vai acabar com quem tá jogando sério, por exemplo. Então, se inscreva. Embora eu não recordo de muitos abandonos no ano passado, tá? Outro ponto interessante, só para quem não sabe que teve, né? Teve pouco. Só para quem não sabe o que é fantasy no Brasil a gente tem o famoso cartola do futebol, seria basicamente a mesma coisa. Na verdade, o cartola ele surgiu com base nos fantasies americanos de futebol americano e de outros esportes, onde você monta um time e de acordo com o que os jogadores performarem no final de semana, você vai ganhar mais ou menos pontos e aí você vai ganhar ou não dos seus adversários de liga. Passamos então para o próximo slide. Vamos pro top 3. Porque além da Superliga, a gente tem o Drop Six, que é um segundo jogo. Ele também tem um estilo fantasy, onde você depende dos resultados ali do final de semana, mas ele é um estilo Pequim, ou seja, você escolhe os vencedores da rodada, Neymar. E o Drop Six ele tem uma particularidade. Ele é simples, rápido e intuitivo. Então, com 6 cliques, você escolhe os vencedores da rodada. Segundos. Isso. E a grande sacada dele está na engrenagem. Dependendo como você colocar os vencedores dentro da engrenagem que tem ali na tela, você vai ganhar mais ou menos pontos com aquela vitória. E aí você pode fazer pontos bônus ou não. Se você acertar todos os vencedores, você faz a famosa dropada, que te garante 18 pontos e é muito raro. Só para ter ideia, o Drop Six começou semana passada, Neymar. O primeiro torneio a Vera, né, valendo de verdade, ele também é gratuito, tem prêmios, e esse primeiro evento ele é de beisebol. Ah, mas eu não conheço beisebol. Não tem problema, vai lá, te inscreve, faz os cliques ali. Aos pouquinhos você vai pegando gosto ou não pelo beisebol e vai se divertindo. Tem o site, além do site, né, drop6 numeral.com.br, lá você pode fazer a inscrição e você pode também entrar no grupo de WhatsApp da galera que joga o Drop Six e lá a gente comenta a rodada ao vivo, tá? Galera, vai se acostumando nesse do beisebol, porque depois vai vir o da NFL. Setembro tem o Drop Six da NFL. Pra tu entender como funciona a engrenagem. Ah, mas não, cara, isso aqui é muito ruim e tal, etc. É literalmente segundos. A gente fez um teste em segundos sem conhecer nada, porque vai ter outra tela? Não, é isso aí. Porque assim, aparece, por exemplo, vocês estão vendo na tela que tem 6 times aqui na tela? É literalmente isso que aparece. Se tu não entender nada, zero de beisebol, como eu, você vai lá e vai clicar aqui, ó. Bucks, Heat, Clippers. Ok. Nets, Lakers, 76ers. Ok, pronto, acabei. Em 12 segundos, eu termino minha participação nessa semana. E aí... Tô brincando, tô participando e vou entender a engrenagem. E aí a gente tá falando que o Drop Six é de beisebol, esse primeiro evento, o segundo dele vai ser de NFL, e tu foi lá e falou o nome dos times de basquete pra galera. Porque os testes foram feitos durante a NBA, então a gente utilizou os times de basquete. Beleza, galera, vamos lá. Só um minuto? Claro, Montanha, até 2 minutos. Eu tô tentando aqui só colocar na tela, Zuma, rapidinho. A minha última rodada no Drop Six. Vai dar um spoiler pra galera, Montanha? Porque eu... Tá muito contente com o resultado, Montanha? Eu não sei jogar, né? Não entendo absolutamente nada
De Aí, beisebol. De beisebol, mas aí, ó, fiz 4 pontos, ó. Olha É só. isso aí, o Montanha fez 4 pontos. Lembrando que o Drop Six você pode fazer 0 até 18 pontos, então ele é uma pontuação curta, ele é uma pontuação enxuta, tá? Então fazer 4 pontos, por incrível que pareça, não é ruim, tá, Montanha? O primeiro lugar tá com... Pera aí. O primeiro lugar está com... E antes de falar sobre O isso, primeiro lugar é o Lindo, o Lindo 18, né? Dropou. O segundo lugar já é o Pablo, que fez 11. fez Só 11. um jogador dropou. Muito provavelmente o Pablo é o nosso amigo Pablo, tá, Montanha? Bem provável. Que não entende nada de beisebol também. E o primeiro lugar talvez entenda, fez 18 pontos, uma dropada. Tivemos uma dropada só essa rodada. Ponto interessante do Drop Six, foram mais de 100 jogadores nesse primeiro evento de beisebol. Legal, passamos... Pode voltar pra tua ali, Montanha? Tá aberta ainda ou tu fechou? Nós não vamos conseguir passar, pessoal. Não vamos. Vou aproveitar que a gente já tá num mexendo desgraçado aqui para falar um pouquinho só da estratégia para quem quiser. A gente já explicou o quão simples é e eu literalmente jogo em 12 segundos. Mas aquela tela que apareceu com 6 opções, a primeira opção que tu clica vale 3 pontos. O Montanha aqui clicou no... Que time é esse? Neymar, a gente tem quase a mesma audiência no Spotify do que no YouTube, tá? Então, assim, Não, vou ter que falar mesmo. tenta dar uma... Então, na primeira engrenagem, o primeiro clique do Montanha vale 3 pontos. Se ele acertar, ganha 3 pontos. Se ele perder, não faz ponto nenhum. O segundo clique vale 2 pontos, ganhando ou perdendo. E ele clicou em um outro time, que eu não sei time nenhum, eu sei que o último é Red Sox ali, mas beleza, vamos lá. E depois ele clica no terceiro time, e esse time fecha a engrenagem com o último lugar. Essa engrenagem tem 6 lugares, que vale 1 ponto. Ganhou, ganha 1 ponto, perdeu, não ganha nada. Ponto. Próximo. Os últimos 3 times valem a próxima engrenagem. Esses 3 times, tu tem que ganhar os 3. Se os 3 ganharem, tu faz 6 pontos. Se um ganhar, 2 ganhar ou nenhum ganhar, tu não faz ponto nenhum. E os outros pontos, que totalizam 18, é se tu acertar isso tudo. Se tu fizer os 6 pontos de uma engrenagem e os 6 pontos da outra, tu ganha 6 pontos brinde e tu faz 18. O que o Montanha fez aqui foi acertar. Não sei se ele deu uma olhadinha em sites de aposta ou não, para ver qual que era o favorito, mas ele botou o favorito. Acho que era o favorito. Na primeira opção que valia 3 pontos e acertou. Fez 3 pontos por essa. A segunda opção dele que valia 2 pontos ele errou. E a terceira opção que valia 1 ponto ele acertou. 4 pontos. E na outra engrenagem... Não sei quem ganhou ou perdeu, mas dos 3 times, alguém, minimamente um, perdeu. Então ele não fez ponto nenhum ali. Total da rodada da Montanha, 4 pontos. E o legal da pontuação, já que você entrou nessas estratégias, é que você pode jogar os favoritos por um lado, jogar os favoritos por outro. Você pode... E aí é onde as pessoas que gostam do esporte vão perder seu tempo, né? E aí, mais uma curiosidade, nós temos um outro amigo, dessa vez chamado Hugo, tá, Neymar? Ele jogou de basquete, ele conhecia basquete, mas ele não conhece nada de beisebol. Eu falei, cara, mandei pra ele, falei, tu já se inscreveu no Drop Six? Ele falou, fiquei 40 minutos hoje estudando sobre beisebol. Eu vou ganhar esse negócio. Então ele tá jogando aí também e gastou um tempo, porque aí ele já começa a pensar em favoritos, vai lá, vai fazer qual combinado, enfim. Mas se você não quiser, você joga muito rápido. Finalizando, inclusive as 2 estratégias mais lógicas, que eu já vi muita gente comentando sobre isso. Uma é tentar botar os favoritos na primeira engrenagem, para garantir que se ganhou, fez ponto e tenta ir com a média. E outros preferem botar os 3 favoritos na segunda engrenagem, para ficar mais fácil fazer esses 6 pontos. E o que vier do 3-2-1 garantiu pontos. Eu acertei o Yankees e o Red Sox. Cara, eu joguei muito tempo olhando os favoritos, né, pelo site de Só se aposta deu mal. e jogando só os favoritos. Não, eu tive uma pontuação regular, 4, 5, 6. Não. Ele zerou. Eu fazia uma pontuação regular, mas sempre tem uma zebra. Exato. Cara, e aí a gente começa a entrar numa outra pegada, porque tu olha os favoritos, putz, qual desse aqui vai ser zebra? Então, assim, tem bastante coisa pra pensar no Drop Six, é um jogo bem legal, e como nós lembramos, ele vai ter The NFL em setembro, e aí vai ser muito mais emocionante. Vamos lá, Neymar? Vamos ao top 3 melhores defesas da história da NFL e não tive a audácia e a ousadia que Thiago Zuma e Lucas Kopp tiveram nos 2 programas anteriores de fazer algo infantil como botar a defesa do Seattle em primeiro lugar. Apesar de que no meu coração eles mereciam, mas não tem como passar por cima das 2 primeiras. O nosso corte, não sei se perceberam, foi no top 3 e não no top 5, que seria a metade exata do programa, porque eu acho que existe sim um gap, Zuma, entre as 3 defesas que vão aparecer aqui na frente das outras 7 que não estiveram aqui. Essa é a famosa Legion of Boom na tela, com Brandon Browner, Ken Chancellor, Earl Thomas e Richard Sherman, dentre os quais 3 deles foram ao Pros First Team. Não Tá só faltando ao um Pros. jogador aí da Legion of Boom, né? Não, tá aí os 4 aqui, daí os outros não eram parte da Legion of Boom, que é o Bobby Wagner, por exemplo. O Bob Wagner não era da Legion É of da Boom? mesma época, de 2012, só que a Legion of Boom é composto só dos defensive backs.
não é composto pelos linebackers ou a linha defensiva, que a gente vai falar no próximo programa sobre defesas. A Legion of Boom é os defensive backs, que é os 2 safeties e os 2 cornerbacks. Hoje se joga muito com nickel cornerback, mas daí é outro assunto, deixa para o próximo programa. Quero só trazer uma curiosidade, Montanha, para ti, Neymar e para todo mundo que está escutando. Eu só percebi que o Neymar não roubou só o quem é, mas ele roubou o programa inteiro, agora no intervalo. Eu achei que que o Neymar ia fazer o quem é das 10 defesas e depois a gente ia entrar no programa normal. Aí, quando eu vi que eu tava preocupado com o tempo, se vocês olharam no primeiro bloco, eu tô olhando direto no relógio, né? Porque tá demorando. E aí, quando a gente foi pro intervalo e a gente falou, do próximo programa, eu falei, meu Deus, os caras roubaram o programa todo, cara. Yes! O programa virou o top 10 defesas do Neymar. Beleza? Seguindo, o outro cornerback, Browner aqui no caso, ele era só mais um, mas ele era extremamente agressivo. Se eu achar também, Montanha, eu vou botar num corte, só que esse vídeo no YouTube ele é bem mais difícil de achar porque não é uma jogada importante. Mas é uma jogada com o Brandon Browner, ele bate no primeiro jogador antes de chegar no jogador que tá vindo com a bola, já acabou a jogada, ele dá o tackle no segundo, isso já seria falta, e no que ele tá saindo ele bate no terceiro também. Ele chega roubando 3 jogadores ao mesmo tempo, ele era muito agressivo. Essa defesa de Seattle, a Legion of Boom, é muito agressiva. É a minha modéstia, a melhor secundária da história da NFL por muito. Assim como a gente falou do Purple People Eaters, que foi a melhor linha da história da NFL, a secundária do Seattle foi a melhor da história da NFL. Tu colocar, Montanha, 3 ao próximo first team, dentre os 4 jogadores da linha defensiva, pensa comigo, são 32 times. Aqui já eram 32 times. De 32 times, dos 32, qual o melhor cornerback? Seattle. Qual o melhor free safety? Seattle. Qual o melhor strong safety? Seattle. Qual o melhor segundo cornerback? Aí paremos, né? Porque daí são dentro de 64, porque são 2 cornerbacks por time. Aí não vai ser o Brandon Browner, ou depois o Byron Maxwell, ou vários outros cornerbacks que vieram. Alguns pontos importantes. Essa defesa de Seattle tomou 14,4 pontos de média por jogo. Opa, Neymar, a gente tava falando de times que tomaram 10, 9,9 e tal. Por que isso é tão bom? Isso aqui é recente, já fazem 10 anos. A média era de 23,4. Eu acho que aí tem um corte legal. Eu acho bem bacana. Quando a gente fez o programa sobre os ataques, e aí eu trouxe, se não me engano, os 7 melhores ataques da história, por pontos. Quem fez mais ponto numa temporada, né? E a gente viu que eles eram dos anos basicamente 2000 para frente. Exato. Por quê? Lembrando, gente, a NFL na década de 60, na década de 70, era o jogo muito mais corrido. E aí, a partir da década de 80, inclusive, eu acho que a gente pode botar um corte aí no tal do Dan Marino, por isso que se fala tanto do Dan Marino, que foi o QB do Dolphins, né? O jogo começou a ser mais passado. Na década de 90, o jogo evoluiu para um jogo mais passado. Mas, assim, de 2000 para frente, principalmente com as mudanças de regra, protegendo os quarterbacks, protegendo os wide receivers do contato, a gente tem um jogo que é Favorável ao ataque. Favorável ao ataque. Então, hoje uma defesa fazer 14 pontos pro jogo é um absurdo. É um absurdo, porque os times fazem muito mais pontos pro jogo do que faziam antigamente. Exato. 35, 38 chegam a fazer, né, com média. Na tela, inclusive, eu até vou mudar a linha de raciocínio, porque fiz questão de botar um dos maiores defensores da história, na minha opinião, com Ken Chancellor, tirando a bola do Megatron, entrando na endzone. Eu vi esse lance ao vivo e o Megatron tinha recebido a bola do Stafford para entrar e virar o jogo contra Seattle, e essa era a força do time de Seattle. O Ken Chancellor era uma máquina como strong safety. E ele não tinha como parar o Megatron. O Megatron é, para mim, o melhor wide receiver da história da NFL. O que ele fez? Ele mergulhou e deu um soco na bola para poder tirar a bola do Megatron, porque ele não tinha como parar ele. Que é algo que o Earl Thomas fazia muito bem também. Quando o jogador ia se jogar na linha de gol, que é um jogo famigerado, para quem vê a NFL há uma meia década, pelo menos, um Seattle e Cardinals, ambos para os playoffs, ambos Super Bowl contenders, durante a season, fizeram um jogo de 3-3. Foi para a prorrogação, 6-6 terminou o jogo. Um jogo que a maioria falou que era horrível. Achei animal o jogo, porque os ataques jogavam bem. E o Earl Thomas tirou uma bola ali que o cara estava mergulhando para endzone. Não tem como parar alguém no ar mergulhando. O Earl Thomas vem com o braço e dá uma paulada no antebraço do cara e o cara perde a bola pela linha de gol. A bola volta para Seattle sem os caras pontuar. E não foi a única vez na carreira que o Earl Thomas fez isso. E o Richard Sherman, a gente vai falar muito disso no próximo programa, ele não era alvo. Não tinha como jogar a bola na direção do Richard Sherman porque o cara era interceptado. Essa é a defesa de 2013. Mas em 2014, famoso ano que o Seattle perdeu na linha de 1 jarda para o Patriots, o Green Bay não jogou a bola na direção de Seattle naquele ano no primeiro jogo. 0 na direção do Richard Sherman. 0 bolas onde o Sherman estava no campo. Chegou nos playoffs, perguntaram para o Aaron Rodgers, e aí, tu vai excluir o Sherman do jogo de novo? Vai jogar só com o outro lado? Ele, não, agora nós vamos jogar em cima dele também.
Primeira bola no Richard Sherman, interceptado. Então, enfim, tem jogadores que são diferenciados. Voltando ainda para o Seattle Seahawks... Calma aí, Neymar, eu vou continuar fazendo disclaimers aqui para quem está acompanhando, porque além de você falar rápido, né, e trazer uma inundação de informações, às vezes passa um negocinho batido. Você falou, porque a galera não jogava bola na direção do Richard Sherman, e nós vamos falar mais sobre isso no próximo programa. Gente, o próximo programa não é sobre o Richard Sherman, é sobre as posições da defesa. E a gente vai falar sobre o cornerback, que é uma posição muito específica, que quando o cornerback não recebe passes em sua direção, ou seja, quando basicamente ele não está fazendo nada no campo, porque ninguém vai lançar na direção dele, é porque ele é muito bom. Então, tipo, você tem 2 cornerbacks marcando, aí você é o quarterback, você olha, cara, aquele cara é muito bom, eu vou lançar para o outro lado, e acaba que por isso que o Richard Sherman, né, tem esses dados que são impressionantes, que é tipo um jogo inteiro e nenhum alvo na direção dele. Inclusive, exagerando muito, mas para ficar claro, vamos dizer que um cornerback no primeiro jogo, alguém lança uma bola na direção dele e o wide receiver consegue pegar essa bola. E nunca mais durante a season alguém joga no lado dele, porque ele é o maior da história disparado. Os números dele vão ser horríveis no final do ano. Ele não vai ter número de nada, nem interceptação, nem passe desviado, nem nada. E o QB rating vai ser animal contra ele, porque o cara acertou o único passe que fez. Agora tu tá complicando mais do que eu tentei descomplicar. Beleza, mas então vejam o próximo programa, que nós vamos falar disso tudo com um pouquinho mais de aprofundamento. Exatamente. No próximo programa. Seguindo ainda no Seattle Seahawks, lembra que eu falei que é muito importante tu teres um time que seja campeão com a defesa? Pois bem, esse ataque do Denver Broncos eu acho que é indiscutivelmente, em números, é indiscutivelmente o maior da história, com o Peyton Manning, com o maior número de média de jardas, touchdowns, pontos, etc. Chegou nos playoffs e foi massacrado pela defesa de Seattle, onde o recorde da NFL em Super Bowls tinha sido 4 pontuações seguidas. Esse jogo o Seattle fez 7 pontuações seguidas, sem resposta do Denver Broncos, para startar um Super Bowl, e o Seattle chegou a estar ganhando por 36-0, quando o Peyton Manning já no final do jogo fez um touchdown com 2-point conversion. Algo a ser destacado, Montanha, vou mandar para ti o vídeo também, mentira, já mandei, o que deu o tom a esse jogo começou com um safety no Peyton Manning, mas enfim, um erro do ataque, pressão demais da Legion of Boom, mas enfim, um erro do Peyton Manning começou com safety. No começo do ataque do Denver Broncos, no próximo começo de ataque, melhor ataque da história. O principal alvo, o principal recebedor do Broncos era Demaryius Thomas. Foi um passe curto do Peyton Manning no Demaryius Thomas. O tackle com o Ken Chancellor da Nelizuma. Ken Chancellor... Pausa. O Ken Chancellor gostava de jogar com muita voracidade. Na época dele, ele era o mais temido jogador do campo de defesa. O Ken Chancellor gostava de brincar, que ele tinha 2 carimbos nos ombros, e o objetivo dele era carimbar o outro time inteiro. O tackle dele era muito violento, dentro do jogo, mas muito violento. E esse tackle, que vocês vão ver porque o Montanha vai colocar, ele dá no meio, ele não tenta agarrar nem nada, ele dá um ombrado no Demaryius Thomas, que joga o Demaryius Thomas mais para trás do que o Denver Broncos fez em jardas no primeiro tempo. Brincadeiras à parte, só para finalizar sobre o Seattle Seahawks ainda essa defesa. Lembra que eu subi um pouquinho os Purple People Eaters? Porque eles tiveram 3 anos excelentes como defesa. Beleza? A defesa falada foi uma específica, mas eles tiveram, de 71, mas eles tiveram 3 anos excelentes. Pois bem, lembra que a gente falou em 2015 do Denver Broncos e é uma das top 10 da história? Deixa eu voltar e já vou fazer um disclaimer que vocês não verão no top 2 ou no top 1, nenhuma defesa do Cleveland Browns, mas do Cleveland Browns, junto com o Seattle, foi o único time da história que fez 2, 3, 4 anos seguidos com a melhor defesa da liga, colocando a menor pontuação tomada pela defesa. Só que foi nos anos 40, 50, quando tinha 8 jogos, 10 times, enfim, era muito mais, entre aspas, fácil fazer isso. Então não teve uma defesa tão lendária lá atrás quanto foi essa da Legion of Boom de Seattle, que em 2012, Zuma, foi o time que menos tomou pontos na NFL. Dos 32 times, o time que menos tomou pontos na NFL em 2012, Seattle. 2013, Seattle. 2014, Seattle. 2015, Seattle. 2016, ficou em terceiro. Ali começou a cair. Mas foi quase meia década sendo o time que menos tomava ponto. Quase só nas costas da Legion of Boom. A linha ofensiva de Seattle no final já estava bem mais fraca. Os linebackers sempre foram muito bem, como o Bob Wagner, que tu mesmo mencionou. Mas a secundária sempre foi excepcional. Vamos para o segundo lugar? Perfeito. Eu queria só falar um detalhezinho
da defesa dos Seahawks, da Legion of Boom, né? Porque eu lembro muito bem dessa defesa e era muito legal ver ela jogar, e não dá para excluir isso, é o fato. Inclusive ver os Seahawks jogar em 12, 13, 14, 15, era muito bacana. Até mais, né? Eu acho que a defesa dos Seahawks veio muito bem até 19, 20, né, Mas Neymar? para botar ela contra o maior ataque da história no Super Bowl era ruim, o Montanha. E aí, o que acontece? Cara, uma coisa é analisar o jogo, outra coisa é analisar o time, confronto. exatamente, a diversão durante a season. E aí, Neymar, o que eu quero trazer é o seguinte, eles pegaram no... Não é só que eles fizeram 14.4 média pro jogo e tal, não sei o quê, mas os playoffs desse time dos Seahawks foi muito difícil. Eles pegaram Peyton Manning no Super Bowl, antes disso eles pegaram New Orleans Saints, Drew Brees, e antes disso eles pegaram Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, que hoje... Ao contrário, o Kaepernick foi imediatamente antes desse. Tá, que hoje o Kaepernick ele não tá jogando na NFL, tem muita voando. discussão sobre isso, mas naquela época ele tava voando porque ele fazia uma jogada que ninguém conseguia marcar, que era o option, né? Isso. Tipo, ele em vez de passar a bola, ele e saia ficou correndo. correr, que foi quando começou, de fato, aí os QBs móveis de uma forma muito mais intensa na NFL. Eu não estou muito errado, já o recorde de jardas corridas num jogo de playoffs é dele. Eu acho que são 200 e poucas jardas. E nenhum desses 3 quarterbacks fez mais de 20 pontos nessa defesa nos playoffs. É isso aí. Um detalhe, só porque está na tela, esse time de 2013 de Seattle foi o número 1 em pontos permitidos, em jardas permitidas no jogo, em roubar bolas do oponente e em opponent pass rating, que é o número que o quarterback adversário tem de pass rating contra ti. Dominou as 4 funções. E por favor, para aqui, para tudo. Olha aqui que eu vou fazer uma pergunta pro Neymar e eu quero que isso aqui vire um corte. Foi essa defesa de 2013, foi esse time do Seahawks que fez tu virar a casaca e mudar do Indianapolis Colts pro Seattle Seahawks? Nunca fui Colts, my man, mas foi a de, Opa! foi a de 2012, eu já comecei a gostar bastante do Seattle. Em 2012, Bob Wagner já foi draftado junto com o Russell Wilson, ali já tinha Earl Thomas, já tinha o pessoal da Legion, um time que me criou bastante carinho em 2012, mas para eu virar Seahawks, 2013. Em 2013, com o Seattle amassando todo mundo. O que era legal dessa defesa é que, assim, é uma coisa que eu nunca mais vou ver, nunca mais vou ter uma secundária que nem essa. Mas tá ligado esses passes longos que tu vê o Mahomes dando, que quando o Mahomes lança a bola longe, tu já pensa, se não dropar é touchdown. Contra o Seattle não era assim. Se o cara lançava a bola longe, porque tu não tá vendo, né, a filmagem, ela não é do campo inteiro, ela é de uma área do campo e tal, e vai mostrando. Quando o quarterback lançava a bola longe, tu já pensava, ou não vai dar nada, ou a bola vai ser de Seattle. E dito e feito. Perfeito, muito obrigado, Neymar. Seguimos então agora ao número 2. Número 2 das melhores defesas de todos os tempos. Não tinha como não estar aí alguma das defesas do Steelers. Antes mesmo de quem começou a assistir a NFL mais recentemente estar acompanhando essa dinastia em crescimento de Mahomes, Kelce, Andy Reid e companhia no Chiefs, que já tem 3 títulos e veremos mais títulos deles, balizados no ataque, mas com uma boa defesa. Existiu a defesa do Patriots, inevitavelmente falando, de quase 20 anos, com os 6 títulos que eles buscaram. E a outra dinastia que existiu era a do Steelers, em especial na década de 70, onde buscaram 4 títulos lá. Poxa, porque dinastia com defesa, teve essa do Vikings, 3 anos excepcionais. Não buscaram título, Montanha. Eu não vou chamar de dinastia alguma coisa que não tem título. Nem a do Seattle eu chamei de dinastia. Legion of Boom é massacrante, mas um título só não é dinastia. Então, 76 Steelers, provavelmente a melhor defesa dentre essa década de defesa que o Steelers tem, onde o Steelers, se eu não estou muito enganado, buscou 4 títulos nessa década. É o outro time, junto com o Patriots, que tem 6 títulos na NFL. E vamos falar um pouco dele. A cortina de ferro, né? Essa defesa dos Steelers, a cortina de aço. Eu li sobre ela e eu lembro que o cara comentou que ela... Eu vi vários top 10, né, Mário? Eu não montei o meu top 10 de defesas. Lembrando que eu não li isso para esse programa, eu li isso para outro programa. Enfim, foi de surpresa mesmo aqui a tomada, né? A revolução que fizeram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, quando eu tava lendo, ela aparecia em 4º, 5º, 6º, ela ia mais para trás. E eles falavam a mesma coisa que você falou para a defesa do Vikings 71. Ela só não tá mais para frente, ela só não é a melhor da história porque ela não ganhou o Super Bowl, né? Exato. Então vamos lá, Steel City Curtain Dynasty, que foi o nome dado a essa sequência de defesas. É difícil colocar um ano específico, quando ela tenha sido mais excepcional ou menos. E esse time do Steelers não tá na tela, mas ele abriu 1-4. Esse ataque não era lá essas coisas. E o time começou meio maleixo, parece o Kansas City de hoje em dia. E de repente, nos 9 últimos jogos, Montanha, eles permitiram um total de 28 pontos. Isso dá
Um field goal por jogo. E nesse período teve 5 shutouts. Então, óbvio que não foi exatamente um field goal por jogo. Teve jogo que tomou mais. Mas em 9 jogos, mais da metade, eles não permitiram um ponto algum. E uma média de 3,1 pontos por jogo tomado em 9 jogos. Imagina jogar contra essa defesa. Que massacrante que era. Dito isso, já tem 4 Hall of Fames nesse time. Era um time muito forte. Terão outros, provavelmente, ainda. Como eu sempre falo, são colocados alguns jogadores antigos sempre à votação. E esse time dos Steelers tinham muitos. E, infelizmente, perderam para o Raiders no Championship Round, o que faz com que eu não tenha como colocar eles, mesmo porque é impossível botar qualquer outra defesa mais para cima. Então não vou nem falar essa heresia. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre as defesas dos Steelers? Cara, não. Eu queria entender, beleza, a outra defesa que também perdeu no Championship Round foi a do Vikings, né? Qual a grande diferença entre as duas pra você ter colocado? Eles estão mais pra cima? Essa defesa ganhou 4 Super Bowls, mas não especificamente a de 76. Só que a melhor defesa que o Steelers montou foi a de 76. Mas era o mesmo técnico, alguns dos mesmos jogadores que estavam como campeões em outras defesas. Só foi escolhida uma, e isso não fui nem eu que escolhi, vou ser sincero, eu olhei opiniões de jornalistas de Pittsburgh e tal, etc. Eles consideram a de 76 a melhor. Perfeito. E agora o número 1 indiscutível. Quem não coloca o número 1 em número 1 tá errado. É aquela história do ruim para a Copa do Mundo que o Brasil não ganhou em 82 ou 86. Podemos ir ao número 1, Montanha? Número 1, Não há dúvidas, né? 1985, do Chicago Bears. De longe a melhor defesa da história. Inclusive, vou além. Se a gente um dia fizer um programa sobre o melhor time, o melhor esquadrão da história, um top 3 eu diria que certamente é 1985 Chicago Bears, porque o time de ataque era bom, era ok. Mas a defesa era tão superior ao resto que tu bota qualquer outro esquadrão, mas teve o melhor ataque da história. Se botasse contra esse 85 do Bears, esse 85, a defesa do Bears ia massacrar esse ataque, porque não tinha o que fazer contra essa defesa. Foi uma defesa do Buddy Ryan, uma campanha 15-1, ainda bem para a NFL que não foi invicta, né? Porque senão ia ser o melhor time da história, ainda bem que perdeu um joguinho. Gente, há 2 anos atrás, a gente não fazia o programa aqui ainda, Zuma. O Philadelphia Eagles fez um número espetacular de sacks. Fez 70 sacks numa temporada. Agora, com 17 jogos, 70 sacks numa temporada. O segundo colocado faz 50. A média para se liderar a NFL em sacks é 50, 52, 55. O melhor time faz numa temporada. O Bears de 85, com menos jogos, e naquela época, fez 72 sacks. Para nós começar a conversa. Esse time, ele levou a blitz, que é algo que a gente talvez fale no próximo programa, que é quando normalmente um time manda 4 jogadores atrás do quarterback. Quando tu manda de 5 para cima, é chamado de blitz. Esse time do Chicago Bears começou a fazer isso com muita frequência. E eles ficaram famosos por colocar 8 homens no box. Também falaremos mais no próximo programa, mas normalmente nessa linha defensiva tu tens 4... Não é bem isso, mas para simplificar, 4 ou 5 homens, porque pode ter os LBs também, e tu ainda traz os linebackers de trás e às vezes o safety para aqui junto. Então tu coloca 8 homens para ir atrás do quarterback e fica lá marcando com apenas 3. Eles faziam muito isso, porque se tu chegar muito rápido no quarterback, vale a pena. E quando tu garante que tu vai chegar muito rápido no quarterback, vai valer a pena. Tá, Neymar, mas é alguma coisa impressionante para eles serem realmente assim absurdos? Simples. No Divisional Round, eles pegaram o Giants e fizeram 21-0, shutout, num jogo de playoff. Jogo seguinte, Championship Round, pegaram o Rams e fizeram 24-0 de novo. Toma-lhe mais um 0, então, ninguém faz ponto aqui. Meu Deus, vamos pro Super Bowl. O Patriots conseguiu fazer um field goal. E depois o Bears arregaçou eles, que o Patriots conseguiu fazer um touchdown lá no final do jogo, no garbage time. Ou seja, o Bears não deixou ninguém jogar. Vou entrar de novo, disclaimer, garbage time, né? Seria o tempo do lixo, digamos assim, né? Uma tradução livre aqui. É o momento em que não tem mais como virar o jogo e o time... Bota a terra do terrão. Isso, geralmente o time tira os titulares para ninguém se machucar, e tira o pé, e aí o outro time consegue, né? Para não passar muita vergonha, consegue lá fazer alguma pontuação. Isso acontece geralmente aí nos 2, 3, 4 minutos do último quarto, né? Montanha, não tira mais essa imagem, por favor. Eu quero conversar contigo agora, Montanha, que tu é um cara que está descobrindo a história da NFL aos poucos aqui com a gente, junto com muitos torcedores. Normalmente, quando um time vai aos... Primeiro que um time de NFL é muito dedicado ao que faz. Tanto que, às vezes, até festa, trazer a família, às vezes, para dentro do headquarters, dentro do CT, vamos chamar dessa forma, é proibido. Tem um monte de situações para ficar muito
Muito sério usar essa palavra. Quando tu vai para os playoffs, Montanha, é mais sério ainda. E quando tu se classifica para o Super Bowl, Montanha, tu já tem em volta e meia alguns negócios que tem que fazer com a mídia, alguns compromissos obrigatórios. Mas de resto, é treinar e te preparar, cara, para jogar o jogo da tua vida, certo? O Bears não pensava bem assim, porque estava tão fácil. Já que a gente está humilhando todo mundo, tivemos uma ideia. Vamos fazer um CD, um disco, Vamos lançar músicas chamado The Super Bowl Shuffle. Vamos numa gravadora, Montanha, gravar algo que ficou no top 50 Billboards. Vamos lançar uma música, The Super Bowl Shuffle. O Chicago Bears, o time do Chicago Bears, foi gravar música antes do Super Bowl. Cara, se eles perdem, pensa só. Em vez de estar treinando, os caras foram gravar música. Não tem problema, massacraram, como esse time do Chicago fazia de costume. Mas isso é muito impressionante, é muita certeza que eu vou te arrebentar. Dito isso tudo ainda sobre o Super Bowl, tem vários recordes do Super Bowl, desse time do Chicago Bears de 85. Dentre eles tiveram 7 sacks num Super Bowl. 7, Zuma. É um recorde absurdo, 7 sacks num Super Bowl. E uma margem de vitórias de 36 pontos, que é muita coisa. Mas o número mais legal pra mim sabe quantas jardas corridas tiveram nesse jogo, Zuma? Cara, pelo time do Patriots. Não faço ideia, 7 jardas. Não teve um first down de tamanho de jardas corrido. 7 jardas. Demarius Thomas do Broncos voou mais do que 7 jardas para trás com aquele tackle do Ken Chancellor. 7 jardas corridas o Chicago Bears permitiu pro Patriots. Essa foi a defesa do Chicago Bears. A melhor defesa da história do Chicago Bears de 85. Já que finalizamos aqui o top 10... Eu tenho mais calma, eu tenho uma curiosidade. A gente tá falando aqui, eu tava até procurando aqui para não falar besteira, mas tinha um jogador nessa defesa que se chamava William Perry. Sim, sabe The Refrigerator. Isso, eu ia perguntar pra ti, sabe qual era o apelido dele? The Refrigerator. Ou The Fridge, se quiser ser menor. A geladeira, galera. O Exatamente. apelido do cara era geladeira. Isso. Obviamente, ele era gigantesco, né? Ele tinha 335 pounds, que não sei, Montanha, faz a conta rápida aí pra ver quantos quilos são isso. 150 quilos, eu imagino. Não era ele não era esse cara não. E um ponto, mas o apelido dele não era só pelo fato dele, acho que ser comparável com uma geladeira, né? Justo. Mas porque ele comia demais. Ele cabia nele a quantidade de comida que caberia numa geladeira. Eu não sabia. Ô, Zuma, adivinha qual time que ganhou do Bears ali, o único time que ganhou do Bears? Muito provavelmente foi o Miami Dolphins, né? Dan Marino. Exatamente, é Dan Marino. Salvou, hein? Salvou a temporada invicta do Bears. Ainda bem que Dan Marino existiu nisso aí. Mas foi exatamente por essa questão ficou famoso. Marino, o jogo aéreo rápido, etc, né, cara? Mas, ô Montanha, já que tu entrou em comentários sobre o Dolphins, se fosse pra eu botar mais uma defesa aqui no top 10, que eu não vou botar porque não vale a pena, é a defesa do Dolphins de 73. Cara, na verdade, a gente vai terminar o programa, tu ia falar disso mesmo? Ia. Porque a gente não ia passar a terminar o programa sem isso. Olha ali, ó. Porque- Se ele não tivesse no ar, vê se Porque Quando eu não tô no ar, eles falam asneiras nesse programa. Porque há uma grave incoerência nesse teu top 10. Não é uma grave Porque incoerência. de A to- no-name defense não merece estar no Cara, top 10, eu li- apesar de ser excepcional. Eu li muitos top 10, tá? E algumas delas se mexem, tipo, tem a defesa do Philadelphia Eagles 91, que aparece em alguns, não aparece em outros. A do Broncos 2015 é retirada em alguns. A defesa do Seahawks 2013 Meu Deus. dificilmente aparece no top 5, geralmente é a sexta, sétima, oitava. Estou falando dos analistas americanos. Minha pergunta ia ser para você mesmo no final, se rolou um clubismo aí. Exatamente. Não, eu acho que tá ok, porque realmente tu mexe muito nisso, né? Afinal de contas, não é muito difícil você avaliar recordes de defesa, porque o jogo muda muito, as regras mudam muito, então os recordes acabam mudando também. certeza. Depende a onde tu mesma bota o quantidade peso. de jogos. Depende onde tu bota o peso. Por exemplo, assim, como a gente falou, pontos cedidos. A defesa que menos cedeu pontos numa temporada da NFL foi a no-name defense do Dolphins de 72. A defesa que menos cedeu jardas por jogada foi a defesa do Dolphins de 73. A defesa do Dolphins de 72 Não mais, né? Na época era. foi a única... Não, a menos jardas por jogada até hoje, 3.4. A de pontos tomados foram 150 pontos em 14 jogos, dá 10 pontos um quebradinho. Mas sim, foi uma excelente defesa, merece a 11ª, fora do top 10. E a defesa do Dolphins, a No Name Defense, que também tem um nome porque é uma defesa lendária, ela ganhou a única temporada invicta da NFL. Mas só tinha 14 jogos. Dane-se, ninguém ganhou, só eles.
Mas só por curiosidade, o No Name Defense foi porque não tinham dado o apelido, daí depois de um tempão veio isso? Não, Também cara, tinha o nome de Dolphins 53, que é Dolphins 53, que era o número de um dos linebackers do Dolphins. não era a No Name Defense, foi nomeada assim porque ela não tinha jogadores famosos. De toda a defesa. 5 foram ao Pro. Não, Ok. mas de toda a defesa, só um cara foi Hall of Fame. Sim. Então Sério? é uma defesa que ela não tinha os grandes playmakers, mas comunidade jogava muito bem. E ela está, sim, em todo o top 10 que você procurar. Que só o no Zuma procurar. Só no do Neymar, não. Continuando ainda, e eu vou falar de mais uma defesa, porque eu preciso falar do jogador, já que eu falei de Trevor Lawrence e Reggie White no começo do programa. É incoerente. Não é Trevor Lawrence, cara. Lawrence Taylor, desculpe. Lawrence Taylor. Isso. É, dislexia desgraçada sempre funcionando. Mas eu sou obrigado a falar de Aaron Donald, porque onde se fala dos melhores defensores da história, geralmente eles estão na linha, são os mais caros, falaremos no próximo programa. Então eu preciso falar do melhor defensive tackle da história, Aaron Donald. Então eu vou falar da defesa do Rams de 75, porque ela permitiu 9.6 jogos na season, foi excelente, mas chegou na pós-season e ela derreteu. Se eu não me engano, ganhou do Cardinals no primeiro jogo, mas tomou 20 e poucos pontos. E já perdeu o jogo seguinte, tomando mais 20 e poucos, 30 pontos. Então, não foi nem chance de entrar no top 10. Mas eu vou falar por causa do Aaron Donald, que é uma máquina e tem um dos lances mais massas de um defensor da história, que o Montanha também deve botar no ar, que é o Aaron Donald ainda no college, passa pela linha e ele vê o running back e o quarterback sem saber qual deles estaria com a bola. Ele pega os dois mesmo, derruba todo mundo e pau na máquina. Era isso, seu Thiago Zumac. Muito obrigado, Neymar. Eu quero só fechar com uma pergunta rápida, porque fizemos esse programa todo falando das defesas. E aí, quando a gente avalia, por exemplo, todo esse teu top 10, por exemplo, vamos começar daqui para trás. A do Bears ganhou o Super Bowl. A do Steelers, que foi a segunda Não colocada. aquela específica ganhou, mas aquela defesa ganhou o Super Bowl. Isso, mas a número 2, aquela daquele ano, não ganhou o Super Bowl. Exato. A do Seahawks ganhou o Super Bowl. Ganhou o Super Bowl. Vamos lá. A A quarta do Bucks, que era a quarta, ganhou o Super ganhou o Bowl. Super Bowl. A quinta do Ravens ganhou o Super Bowl. Perfeito. A sexta do Vikings não ganhou o Super Bowl. E pra trás todas ganharam. Chiefs, Broncos, Packers e Giants. Ganharam. Então, assim, das 10, a gente falou de 3 que não ganharam, duas que não ganharam e 7 ganharam o Super Bowl. A outra que 8 ganharam. a outra que a gente mencionou foi a do Dolphins, que também ganhou os Super Bowls que jogaram, os dois, 72 e 73. E aí, a minha pergunta é, a gente perguntou isso, eu perguntei isso lá no programa de ataques. Porque dos 5 ataques, dos 7 ataques que a gente trouxe, dos 5, 7 ataques que a gente trouxe com a maior quantidade de pontos na temporada regular da história, nenhum deles ganhou o Super Bowl. Então, defesa é mais importante que ataque, Neymar? Vou responder da mesma forma. É parelho. A não ser que seja algo muito monumental, como a defesa do Bears de 85. Mas lembra, eu acabei de falar, o ataque também era bom. Mas se você vai investir no seu time, você é um head coach, bem, como um torcedor, analista, enfim, você prefere que o teu time coloque as boas picks no ataque, quando eu falo picks, eu falo do draft, coloque as melhores... Ter os teus melhores jogadores, tu quer Isso, saber. exatamente. Então vamos lá, depende aonde eu consigo meus cornerstone, meus jogadores que vão fazer minha franquia valer, eu vou mais para um lado ou mais para o outro. Então se a minha defesa, vamos falar de Seattle de 2013, se eu consigo 3 jogadores excepcionais nos defensive backs, eu tento o quarto. Eu tento finalizar para que atrás não tenha como passar contra mim. Com isso, os outros times necessariamente vão tentar correr contra mim, porque meu jogo passado é impossível de acontecer. Então eu tento fortalecer também esse jogo corrido. Eu tento minimizar as possibilidades do oponente. Tá, mas daí teu ataque vai valer muito menos, vai ganhar muito menos dinheiro, ou seja, vai ser muito difícil achar ele. Então o que eu tento fazer? Eu tento fazer o ataque mais barato possível, chama dessa forma. Então eu não vou atrás de um quarterback bom, porque eu tenho que pagar demais, ou acho um bom no draft, é uma possibilidade. Então o que eu tentaria fazer? Uma OL muito forte, com um jogo corrido muito bom. Dentro da possibilidade, porque isso mataria tempo e minha defesa vinha ganhando. Vice-versa, eu tenho um wide receiver muito bom e 2 bons tackles excelentes. Eu vou investir no meu ataque. Se o meu ataque fizer 30 pontos por jogo, eu não posso deixar a defesa tomar mais de 29. Então eu acho que vai depender muito do jogador que tu acha. Tu vai precisar ter um líder em cada um dos lados. O Seattle atual, vou falar do meu time, o Seattle atual. Pô, tem o Rick Woolen, que é um excelente cornerback. Daí buscou o Witherspoon agora. Tem 2 excelentes cornerbacks. Excelentes, é uma posição muito difícil de achar. Mas se não tiver um líder na defesa, como já foi Bobby Wagner, como já foi Earl Thomas, etc., talvez eles não façam o melhor deles. Então eu preciso de um líder para extrair o melhor deles, para chamar a jogada certa e para fazer acontecer. Preciso de um líder. Então esse é um cara que eu sou obrigado a ir atrás ou alguém se formar dentro do meu time. Enquanto isso não acontecer, meus cornerbacks vão fazer o feijão com arroz deles. Eu preciso de um cara como era Luke Kuechly,
Alguém assiste algum documentário do Luke Kuechly no Panthers? Era impressionante. Os outros jogadores ao redor dele falavam, cara, o que esse cara falar, tu fala amém, porque ele viu a jogada inteira acontecer. Facilita muito pro defensor. Às vezes o defensor não é queimado. E precisa desse cara na defesa do Seattle agora. Ainda mais que tu comba com a situação do técnico. O que é teu técnico? O técnico de Seattle agora é um técnico defensivo. O técnico do Chiefs é o Andy Reid. Ele é ofensivo. Se eu tenho um técnico ofensivo, eu vou investir mais no ataque, porque é onde ele consegue extrair o melhor. Perfeito. Eu tenho só mais 2 colocações rapidinhas aqui. Primeiro que esse time do Bears que você colocou mesmo, que o ataque também era bom, etc. Os 3 primeiros jogos, eu estava lendo agora ali, os 3 primeiros jogos o ataque teve que virar o jogo. Né? Porque a defesa ainda estava se encaixando, se achando, né? E a outra situação é que a criança ali de 335 pounds pesa 152 quilos. Errei por 2. Beleza, Neymar. Eu acho que era isso, cara. Eu queria fazer umas perguntinhas pra ti rápidas, assim, só escolhe um ou outro, tá? Tá. Richard Sherman ou Jalen Ramsey? Quem que é melhor? Sherman por muito. Por muito? Tá. Vamos lá. Se a gente fosse pôr agora Richard Sherman ou Bob Wagner, quem que você ia ter no seu time? Bob Wagner. Bob Wagner ou Ken Chancellor? Mano. Hoje em dia tem que ser Bob Wagner. Bob Wagner? Mas tu ficou triste. Fiquei. Bob Wagner ou TJ Watt no teu TJ time? Watt. Perfeito, então fechamos. Então é racional. É racional. É racional, beleza. Inclusive, o Manon, que eu não quis responder sobre o Ken Chancellor, foi feita uma pesquisa num dos maiores Instagrams a nível mundo dos Estados Unidos, do Seattle, e o número 1 jogador mais amado pela torcida é o Ken Chancellor. Perfeito. Então fechamos aqui. Eu posso finalizar o programa, né? Mas Pode não. finalizar. Tocasse até Já agora. que eu fiz até agora, pessoal, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Esse programa de certeza que foi um dos melhores programas nossos até agora. Por favor, cliquem no like, ativa o sininho, compartilha, manda mensagem aqui embaixo, para nós ter umas 70 mensagens aqui embaixo. Vou responder todos, porque esse é o melhor programa da história do Zona Neutra. Tamo junto. Obrigado, Montanha. Obrigado você que nos aturou até agora. Obrigado, Thiago Zuma, por ter o seu programa roubado na frente de todos. Foi uma satisfação, muito obrigado e até semana que vem. Valeu, galera.